Nessa semana nós lemos a Parashá Tetzaveh. Essa Parashá ela parece ser um pouco mais técnica. Ela vai falar sobre todos os detalhes da roupa do Kohen Gadol, os detalhes da roupa do Kohen comum. Também ela fala sobre as oferendas diárias, o Korban Tamid, que era oferecido todo dia de manhã e no final da tarde. Fala sobre o Mizbeach HaZahav também, que era um dos utensílios que ficava dentro do Kodesh, no Mishkan, no nosso templo móvel. Ele era usado para oferenda de incensos também, todos os dias de manhã e todos os dias no final da tarde. Então é uma Parashá que está complementando, na verdade, a Parashá da semana passada, a Parashá Terumá, que fala sobre a construção do Mishkan e da sua estrutura, e a nossa Parashá principalmente fala dos Kohanim, que fazem o serviço no dia a dia, e inclusive um dos Korbanot, o Korban Tamid, que era oferecido todos os dias. Tem uma discussão muito interessante no Midrash. O Midrash pergunta qual é o ensinamento mais importante da Torá. E ele traz três respostas diferentes. Em nome do Rabi Akiva, o Rabi Akiva fala que o ensinamento mais importante da Torá é o versículo Ve'ahavta lerecha kamocha. Ame ao próximo como a você mesmo. Vem uma segunda opinião aqui de um Rav chamado Ben Azai, e o Ben Azai fala que não, o ensinamento mais importante é Ze Sefer Toldot Adam, esse é a conta dos descendentes de Adam, Beyom Bro Elokim Adam, no dia que Deus criou o ser humano, Bidmut Elokim Asaoto, Deus fez o ser humano à semelhança do Criador do mundo, quer dizer, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, de acordo com o Ben Azai, esse é o ensinamento mais importante da Torá. E ainda vem uma terceira opinião do Rab Shimon ben Pazi, e ele cita um versículo da nossa Parashá. Ele fala que o ensinamento mais importante da Torá é o Pasuk Etakeves Aechad Tase Baboker Etakeves Asheni Tase Ben Arbaim. Justamente como a gente falou, é o versículo que fala do Korban Tamid, aquela oferenda que era feita todos os dias de manhã e no final da tarde. Então, esse é, de acordo com o Rab Shimon ben Pazi, o ensinamento mais importante da Torá. Então, a primeira coisa a gente tem que entender o que esse Midrash está discutindo, o que quer dizer qual é o ensinamento mais importante da Torá e qual é a fonte aqui da discussão entre esses três sábios da Torá, o que cada um opina, como a gente pode entender de uma maneira um pouco mais profunda e mais do que isso, como eu posso trazer isso para a minha vida de uma maneira prática. Então, os nossos sábios explicam que, na verdade, o que está sendo discutido aqui nesse Midrash é que existe aqui uma necessidade para a gente ter a nossa autoestima sempre boa, a gente está sempre bem, de bem com a vida, a gente está sempre feliz, contente, e a pergunta é como que a gente pode fazer isso? Cada um dos nossos sábios, eles trazem uma área da vida que a gente tem que estar sempre bem, para estar com a autoestima lá em cima. Existem três áreas basicamente na nossa vida: Ben Adam Lechavero, da pessoa com o próximo; Ben Adam Lamakom, da pessoa com o Criador do mundo; e Ben Adam Leatzmo, da pessoa com ela mesma. Então vamos tentar entender em cada um dos versículos o que cada um dos sábios ele está ensinando para a gente. Primeiro, Rabi Akiva fala, Ve'ahavta lerecha kamocha. Você deve amar ao próximo como a você mesmo. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com a autoestima? Uma pessoa que ele ama o próximo, ele tenta fazer o bem, ele está sempre ajudando todo mundo, essa pessoa está de bem com a vida, essa pessoa está feliz, essa pessoa vai estar com a autoestima dela lá em cima. Vem a segunda opinião, o Ben Azai, ele discorda com o Rabi Akiva. Ele fala, olha, se a pessoa não tiver com a autoestima dela boa, se ela não ama a si mesma, ela também não vai conseguir amar os outros. Então, a fonte da autoestima verdadeira não é no Ben Adam Lechavero, é no Ben Adam Leatzmo. Então, ele traz um outro versículo que Ze Sefer Toldot Adam, que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Uau, da pessoa com ela mesma, ela saber
qual o seu verdadeiro potencial. A pessoa às vezes está deprimida, ela acha que ela não é nada, ela não representa nada. A grande síndrome do another brick in the wall, eu não sou nada além de um tijolo na parede, eu não sou ninguém especial, se eu não sou o dono da Microsoft, se eu não sou o dono do Facebook, se eu não sou presidente da Coca-Cola, eu não sou ninguém. Justamente vem o Ben Azai e fala: você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você tem que estar feliz, você tem que saber o teu potencial. Vem então o Rab Shimon Ben Pazi e fala: olha, isso também não é suficiente. A pessoa saber o potencial dela, isso não quer dizer que esse potencial ele foi preenchido na prática. Pode ser que você tenha o potencial, mas você não conseguiu desenvolver o seu potencial. Então, vem o Rab Shimon Ben Pazi e fala: a fonte de autoestima verdadeira do ser humano está no seguinte versículo: você vai trazer um animal para o Korban Tamid, para essa oferenda constante de manhã e no final da tarde. Olha que incrível. A gente pode pensar: eu sou um Zé Ninguém, o que eu faço de diferença no mundo? Deus, ele demonstra que ele quer o nosso serviço. Ele quer a conexão que a gente pode ter. A palavra Korban vem da Lashon Karov, é uma forma de eu me aproximar com Deus. Deus, ele aceita as nossas oferendas e ele pede, como se, entre aspas, Deus precisa da gente. Óbvio que Deus não precisa de nada. Deus, ele é infinito, Deus tem tudo, Deus não tem nenhuma falta, mas é como se Deus, ele estivesse falando: eu preciso do serviço de vocês. Então fica feliz, fica pleno, com a autoestima lá em cima. Por quê? Porque até o Criador do mundo, que viajou, como se fosse que ele precisa do nosso serviço. Então, aqui a gente tem as três áreas: Ben Adam Lechaveró, Ben Adam Leatzmo e Ben Adam Lamakom. As três áreas da vida. Qual dos três está certo? E a resposta é os três. Na verdade, essa discussão, os três estão certos. As três áreas da vida a gente tem que se trabalhar. Se a gente quer ter autoestima, a gente deve ajudar os outros, cuidar das outras pessoas. Bezrat Hashem, a gente tem que estar conectado com Hashem, a gente tem que estar servindo Hashem, fazendo o nosso serviço de maneira completa e, principalmente, a gente tem que estar pleno com a gente mesmo, feliz com o nosso potencial, feliz com as nossas realizações. A gente tem que estar o tempo inteiro sempre tentando olhar para o nosso potencial, para a nossa realização e estar feliz com isso. Teve uma vez, a abelha estava voando e o grilo perguntou para ela, ela estava feliz, e o grilo falou: eu não consigo entender como que você está tão feliz, você trabalha meses e meses juntando o pólen das flores, você vai voando o tempo inteiro, trabalhando, e você produz o delicioso mel, de repente vem o homem e rouba todo o teu mel, como que você consegue estar tão feliz? E a abelha, ela abriu um sorriso e falou: é verdade, eu sinto uma dor muito grande, todo o esforço que eu tenho, eu consigo produzir o mel, vem o homem e leva todo o meu mel embora, mas sabe por que eu estou feliz? Porque o segredo de como fazer o mel, isso o homem nunca vai tirar de mim. Então, quando você tem essa consciência do teu valor único, especial, do que você pode contribuir para o mundo, não precisa ser presidente da Coca-Cola, não precisa ser dono do Facebook, você na tua vida, no contato que você tem com as outras pessoas, se você está feliz, se você está bem, você vira uma fonte de alegria, uma fonte de otimismo. No nosso relacionamento com Hashem, quando você faz uma tefilá com alegria, quanto a gente está causando no mundo inteiro coisas boas, quando você faz bondade com as pessoas, ajuda os outros, tudo isso está trazendo harmonia para o mundo, tudo isso está mudando o mundo para um mundo muito melhor. A gente pode fazer a diferença. Se eu tiver essa consciência, a minha autoestima vai estar lá em cima, eu vou viver com alegria, eu vou saber o impacto positivo que eu posso trazer para o mundo, e dessa maneira, Bezrat Hashem, a gente realmente vai estar fazendo a diferença com cada pequeno ato da nossa vida. Shabbat Shalom.